mundo. Meu nome é Fernando Rodrigues, sou colunista social e promoter e agora a grande novidade do momento, apresentador. E é com imensa satisfação que venho compartilhar com todos os meus amigos, parceiros, empreendedores e futuros o meu canal digital. Será uma grande oportunidade de negócios no meio de comunicação digital. Teremos como objetivo principal oferecer aos nossos seguidores e nossos parceiros o que há de melhor no mercado lavrense e região, apresentando conteúdos sobre moda, entretenimentos, eventos e entrevistas e muito mais. Para falar sobre as possíveis ações para enfrentar esse problema, agora vamos abordar esse tema e tenho a honra de receber a delegada da Delegacia da Mulher, doutora Ana Paula Arruda. Seja bem-vinda, doutora Ana Paula Arruda. É um prazer enorme estar recebendo-a, né, no lançamento do meu canal digital. Tá? É um prazer enorme, né, poder contar com uma mulher, né, super bem conceituada, além de ser delegada, né, então que está atuando até mesmo no tema que nós iremos abordar na decorrência da entrevista, né, o tema sobre a violência doméstica, certo? E para nós iniciarmos, doutora, eu gostaria muito que a senhora explicasse o que é uma violência contra a mulher. Obrigada, Fernando. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Muito feliz de estar participando com você do seu canal. Eu já desejo sucesso, certeza que vai ser sucesso. E obrigada e parabéns por abrir, né, o seu canal com um tema tão sensível, tão duro, mas tão importante. O que é a violência contra a mulher? A violência contra a mulher, ela pode configurar uma ação e uma omissão, ou seja, um fazer e um não fazer, que gere dano, seja físico, psicológico ou moral à mulher. Quando a gente fala mulher, o tema é mais abrangente, porque a Lei Maria da Penha, ela visa proteger o gênero feminino. Então, tudo que seja feminino vai ser protegido pela Lei Maria da Penha, independente da orientação sexual. Quando a gente fala das situações abarcadas pela Lei Maria da Penha, situações que configuram violência doméstica contra a mulher, a gente tem que pensar em 3 situações. Quais seriam elas? Aquelas situações que ocorrem dentro de casa, com pessoas que coabitam, mesmo que não sejam parentes. Por exemplo, cunhado e cunhada que morem na mesma residência, se houver uma agressão entre eles, vai ser abarcado pela Lei Maria da Penha. Sim. Outra situação seria aquela situação de pessoas que mesmo que não coabitem a mesma residência, mas têm parentesco, por exemplo, um pai com uma filha, ela já não mora mais com aquele pai, ele vem agredi-la até na rua, vai ser abarcado pela Lei Maria da Penha porque eles têm esse parentesco. E a outra situação seria a situação em que as pessoas têm uma relação íntima de afeto, mesmo que não coabitem. É o caso dos namorados, dos noivos, dos ex-namorados, dos ex-cônjuges, né? Não moram mais na mesma casa, mas já tiveram ali uma relação íntima de afeto. Então, se houver uma violência entre eles, vai ser abarcado pela Lei Maria da Penha, vai configurar a violência doméstica contra a mulher. Sim, inclusive essa lei, né, da Maria da Penha, ela está somente 14 anos, não é isso que ela realmente foi fundada, é isso? Sim, ela é uma lei recente, relativamente recente, é uma lei de 2006, e ela não foi um presente que foi nos dado a nós mulheres. Ela veio de uma determinação, de uma imposição, uma condenação que o Brasil sofreu, justamente porque o caso da Maria da Penha Fernandes, ela é uma professora universitária, ela ficou paralítica, ela sofreu 2 tentativas de feminicídio, e o caso dela se arrastou na justiça por muitos anos. Então, por conta disso, o Brasil foi condenado por organismos internacionais a ter uma legislação que se adequasse melhor, né, ao direito das mulheres. E nós temos a 3ª melhor lei do mundo, é uma lei muito boa. Sim, muito bem. Doutora Ana Paula Arruda, por que a violência acontece? Então, Fernando, a violência acontece porque a gente ainda vive numa sociedade muito machista, em que o patriarcado está muito enraizado nos nossos costumes. É muito natural ainda o homem ser tido como provedor da casa e por isso ele entender que ele tem mais direitos em relação à mulher, inclusive direitos sobre a mulher, né? Muitos chegam até a culpa na mulher das agressões que ela própria sofre.
Além disso, o machismo está em todos os lugares, na forma como nós criamos nossos filhos, né? Meninos não brincam de boneca, meninos não podem chorar, eles têm que ser fortes. Já as meninas, ao contrário, elas têm que ser doces, delicadas, devem usar vestidos. Tudo isso é o machismo que permeia a nossa sociedade. A gente vê publicidade machista o tempo todo, né? Vai verão, e aquela moça toda com um corpão servindo ao homem, servindo uma cerveja como se fosse um objeto. Toda essa visibilidade da mulher como uma propriedade do homem faz com que essa violência seja tida como banal, como normal, inclusive com ditados como em briga de marido e mulher não se mete a colher, porque como se o marido pudesse fazer aquilo Sim, com a mulher mesmo. exatamente. Inclusive, até no seio familiar mesmo já começa até esse preconceito, né? Como você mesmo falou, né? De falar que menina tem que brincar de boneca, o homem tem. Não é isso? E como até Sim, mesmo recentemente, né, nós tivemos um depoimento, né, de uma ministra, né, que teve, né, a coragem de começar a distinguir cores para, né, o sexo, né, que rosa, né, para mulheres, azul, não quer dizer, isso também já é uma forma também até de conscientização equivocada, porque não tem nada a ver, sim. né, a cor com a sexualidade, né, não é? Então, assim, é algo muito assim deprimente até, talvez, E o né? E machismo até está muito presente, né? A gente tem que se sim, policiar o tempo todo para não ter um pensamento machista, como a ministra Damares teve esse pronunciamento infeliz sim, da parte, né? A exatamente, gente tem que com se certeza. policiar, porque a gente foi criado assim. Então a gente tem que pensar daqui para frente a forma como nós vamos criar nossos filhos também, né? Meninos que respeitem as meninas, não como objetos, mas como sujeitos de direitos, né? Sim, sim. Inclusive, por exemplo, né, eu estava lendo e ouvindo uns depoimentos de uma promotora que, assim, muitos anos, né, o homem, né, tinha todo o direito, né, na mulher como propriedade, não como um ser, né, uma mulher. Ele podia fazer tudo o que quisesse. Né? Então, quer dizer, repara que isso vem de muitos anos, né? Então, mas isso vai acarretando, certo? Uma deficiência muito grande na formação, não é isso? Ou seja, desde a criança até o adulto. Então, quer dizer, isso gera muitos conflitos, né? Muitas divergências, né? Então, a mulher realmente, ela já tem, né? Ou seja, desde muito tempo, esse poder, né? Essa força que ela tem que tirar para conseguir vencer tudo isso, não é verdade? Né? Sem Então, dúvida. isso é muito importante. Doutora, como a violência impacta na vida da mulher? Impacta de uma maneira muito profunda, Fernando. Gera marcas, muitas vezes, como a gente tem muita dificuldade de reverter essas marcas. Lembrando que a violência contra a mulher, ela não é só física, ela também pode ser uma violência moral, uma violência psicológica, e essas talvez deixam marcas mais difíceis ainda de serem combatidas. As mulheres que chegam à delegacia, elas chegam numa situação muito deprimente, de depressão mesmo. Elas chegam estraçalhadas, com a autoestima lá embaixo. Isso reflete em toda a vida da mulher. Aquelas humilhações que ela sofre no cotidiano dela, porque são todos os dias de humilhações, de constrangimentos, de ofensas e de xingamentos. Aquelas humilhações fazem com que ela se sinta cada vez menor, cada vez pior, um ser humano pior do que os outros. E isso reflete na criação dos filhos, reflete como ela é, né, se ela trabalha fora, no mercado de trabalho, faz com que ela falte mais ao trabalho. As mulheres que sofrem violência doméstica faltam, em média, 18 dias por ano ao trabalho. Elas têm menos poder de decisão, menos poder de comando, né? Não exercem, portanto, tantos cargos de chefia e ficam menos tempo no mesmo emprego que as outras mulheres que não sofrem violência. Então, traz consequências para ela em todos os campos da vida dela, não só no campo afetivo, psicológico, no trabalho, porque afeta realmente a autoestima dessa mulher. Então, tem vezes que elas não ocupam esse espaço, até tem vezes não é pela falta de capacidade, né? É Não, pela pressão psicológica que elas recebem, né? Que é onde sim, que não deveria surgir, que é no seio familiar, né? Que é onde que elas deveriam ter, né? Ou seja, o sossego e fazer com que nós, né, que ela saiba que
ou seja, a casa nossa tem que ser o nosso céu, né? É onde que nós vamos compartilhar todo momento, né? Com as pessoas que a gente ama, né? Que são filhos, não é? Esposo, né? Amigos, parentes. Então, realmente é muito desagradável, é muito, eu falo que é lamentável, né? Essa situação. Sim. E a maioria dos casos acontece, a grande maioria, massiva, acontece realmente dentro de casa. E é como você falou, deveria ser o lugar que a gente fecha a porta ali e você encontra a paz. E para essas mulheres é o contrário, para elas aquele lugar é o contrário de paz, porque ali ela é diminuída o tempo todo, ela é agredida o tempo todo. Mesmo que não seja violência física num primeiro momento, a violência psicológica também ela destrói vidas. Muito, com certeza, sem dúvida. É fundamental. Até eu falo que, assim, lógico, né? Eu falo até como um leigo no assunto, né? Porque não sou nenhum, né, formador, né? Em termos de psicologia e tal, né? Por mais que eu sou professor, então a gente acaba tendo matérias, né? De psicologia. Sim. Mas, na realidade, o psicológico é tudo, ele comanda o nosso corpo, né? Na verdade, então ele é fundamental, né? E ele gera Inclusive, muitas doenças também, né? sim, Concorda? sim, Vem até várias. câncer. Até Sim, um câncer, né, doenças exatamente. reumáticas, enfim, a cabeça manda no corpo, né, Sim, Fernanda? muito, Tudo. com certeza, é fundamental. Então, a Não gente é vê verdade? mulheres desenvolverem mesmo doenças clínicas, câncer, outros tipos de doenças, justamente por conta, porque tem algumas, Fernando, que infelizmente sofrem anos, uma vida inteira. A média é que elas demorem 10 anos para ter coragem de denunciar, desde a primeira agressão até a coragem da denúncia, por inúmeros fatores, né? Elas pensam nos filhos, elas pensam numa dependência econômica que provavelmente, né, elas podem ter, é muito comum ainda haver essa dependência econômica. Muitas têm uma dependência emocional, elas acham que não conseguem viver sem aquele relacionamento. Outras têm vergonha da igreja, da família, dos vizinhos, enfim. E não cabe a nós julgar o porquê dessa mulher não pedir ou não ajuda. A gente precisa acolher, né? Porque só uma mulher acolhida vai conseguir realmente sair dessa situação de violência. Com certeza. Aliás, esse é o nosso principal objetivo, né, doutora Ana Paula, né, de estarmos aqui, né, nos expondo, né, e fazendo da nossa imagem, né, ou seja, uma utilidade, né, e um apoio a essas mulheres para que elas tenham coragem e para que elas realmente, né, ou seja, elas utilizam, né, ou seja, desse poder de estar, né, na realidade, de estar denunciando, tendo coragem mesmo, né? Porque tem que ter coragem para denunciar, Tem que né? Na ter verdade, força. porque não pode sofrer dessa forma, né? É um sofrimento que é inacabável, né? Se ela, Sim, né, deixar, na com verdade, certeza. né? A tendência é melhorar, a tendência é piorar e ir se agravando, né? Intensificando e se agravando as agressões. Exatamente. Na realidade, esse assunto é bem relevante. Como poderemos combatê-lo? É relevante mesmo, Fernando. Como eu já disse na pergunta anterior, os danos na vida dessa mulher são muitas vezes difíceis de serem revertidos, tanto danos psicológicos quanto danos para a nossa economia também. Já que essa mulher diminui menos se ela está inserida no mercado de trabalho, ela vai diminuir a sua produtividade, gera um prejuízo econômico para o nosso país. Além disso, a gente tem que pensar no prejuízo no campo da saúde. As mulheres adoecem, elas buscam mais o sistema de saúde. Outro prejuízo que a gente tem que ver é em relação à educação. As crianças que vivem num lar de violência doméstica tendem a repetir os quadros de violência no futuro. Ou vão ser agredidos também, ou vão ser futuros agressores, repetir a violência. Então, além disso, a gente vive num país que é um dos piores países do mundo para se nascer mulher, justamente pelo alto índice de feminicídio, como você já disse lá no começo. Também nós temos altos índices de violências de todos os tipos. A cada 2 segundos, uma mulher é violentada no Brasil, seja física ou psicologicamente. Precisa ser combatido justamente por isso. E como que a gente vai combater? Eu acho que a principal forma de combater esse tipo de violência é mostrando às mulheres que elas têm força,
elas não têm força para superar, muitas vezes, uma doença na família, ou um problema, o marido perdeu o emprego, por que elas não vão ter força? Elas precisam tirar de dentro dela essa força. E como a gente mostra isso para outras mulheres? É representatividade, ela precisa se sentir incluída na sociedade que ela vive. Então, quanto mais mulheres delegadas nós tivermos, quanto mais mulheres engenheiras ocupando grandes cargos, quanto mais mulheres advogadas, enfim, quanto mais mulheres representando as outras mulheres na nossa sociedade, mais aquela mulher vai ter essa sensação de pertencimento. Opa, essa sociedade também é para mim, eu também tenho vez, eu também tenho voz, Sim. e mais ela vai tirar forças para sair dessa situação de violência. E para Inclusive, não desculpe permitir te que interromper. não tem problema, não. Já estou É, concluindo. Para não permitir também que as futuras gerações sofram com essa violência, porque ela vai dar o grito. Nós temos que ser fortes, né? Nós não podemos coadunar com esse tipo de situação. mesmo, né, sabemos, né, estamos cientes, né, que ainda, infelizmente, acontece, né, muito. Mas eu acredito, devido à posição hoje da mulher, né, doutora Ana Paula, que ela conseguiu atingir, né, assim, né, não vamos dizer que seja uma grande parcela, infelizmente, né, porque até mesmo desse mundo machista, né, mas a mulher já está conseguindo a sua independência, né? E né, além da independência, ela também está tendo posições, como você mesmo falou, é muito importante que a mulher adquire uma posição, né, bem elevada para que ela possa impor e dar coragem às demais. Então, isso está ajudando, porque eu acredito, né, há anos atrás, as coisas eram bem piores, não tinha um apoio, não tinha informação, não é verdade? Então, assim, por isso que eu falo, né, mulheres, vamos lá, denuncie, está no momento, né? Está no momento Sim, para isso, sim. porque tem, né? Não é verdade? Hoje É isso que eu temos a acho Lei que... Maria da Penha, que é uma inovação muito Exato, importante, traz muito. uma proteção muito grande para a mulher. Então, aos poucos, os direitos vêm sendo conquistados. Mas a gente ainda está muito longe, infelizmente, de uma igualdade, de uma paridade de direitos com os homens. Né? Sim, Aos sim, poucos, vamos conquistando, temos melhorado. Mas se a gente pensar, porque um universo de mulheres também é muito amplo, né, Fernando? A gente tem que muito. pensar na mulher da classe média, na mulher na menos abastada, na negra, né? Então, Exato. a gente ainda tem as hipervulneráveis, que a gente chama, né? Porque elas já são vulneráveis por serem mulheres. E tem aquelas que são mais vulneráveis ainda por estarem numa situação mais difícil, ou por ser negra, ou por viver na periferia. Então, são várias realidades. Mas, graças a Deus, eu concordo com você. Aos poucos, a gente tem conquistado mais direitos. Sim, com certeza. Bom, doutora, quais são os tipos de agressão que a mulher sofre? Normalmente que são os, assim, os principais que são denunciados por elas. Os casos que mais chegam à delegacia são de lesão corporal, vias de fato, que é uma contravenção penal, que é quando a agressão não deixa marcas. Muita mulher tem dúvida em relação a isso, Fernando. Se pode pedir ajuda, se é crime, se vai ter, né, uma responsabilização do agressor, sim, mesmo que seja um puxão de cabelo, que não tenha deixado marcas, um aperto no braço, a palavra da vítima tem muito valor para nós da justiça, né, para quem faz valer a lei. Além disso, nós temos as injúrias, as difamações, né, que configuram ali as violências morais e psicológicas, que visam ali diminuir a autoestima da mulher mesmo. Nós temos a violência sexual, muitas mulheres não sabem, mas mesmo na constância do casamento, mesmo havendo casamento, é possível haver estupro. Se o sexo é não consentido com violência ou grave ameaça, há crime de estupro, mesmo sendo seu marido. E também tem a violência patrimonial. Chega menos na delegacia, mas ocorre também. Eles destroem os objetos de trabalho daquela mulher, se é uma cabeleireira, né, secador de cabelo, ou, né, os apetrechos que ela usa para desenvolver o ofício dela, uma dentista, Sim. acontece e é comum, não chega tanto à delegacia quanto os outros casos, mas também acontece. Ou coloca fogo nas roupas, nos pertences, nos documentos da mulher, também é muito comum e configura violência patrimonial. Inclusive também pode até assim ser uma forma até, não sei,
né, eu posso até relatar sobre isso, é a forma também até de... Porque muitos homens não aceitam a mulher, né, no mercado de trabalho, né, não é isso? Então, né, vamos dizer assim, não sei se eu usaria o termo certo, mas é inveja, né? Então, isso afeta na agressividade, então, a forma dele fazer é acabar, né? Ou seja, com Ele esse tem que material, prevalecer, né? ele tem que prevalecer que ele manda, né? Que ela Sim, é propriedade dele e que ele manda naquela mulher. Então, eu mando em você, você é minha, isso aí que você usa para ter a sua independência, eu destruo, né? é, Isso mexe muito com a autoestima de quem trabalha, né? Da mulher que tem a sim, independência. Então, as violências, elas estão todas interligadas, né? É difícil acontecer uma violência só. Lembrando que ela acontece em ciclos, Fernando. Isso é muito bom para a mulher saber identificar que ela está num relacionamento abusivo. Normalmente, né, o ciclo da violência doméstica inicia com aquela situação da mulher pisar em ovos, medir as palavras para falar dentro de casa. Ela tem que saber as palavras que ela vai usar, porque ela sabe que a qualquer momento ele vai partir para a próxima fase, que é a fase da explosão. E aí ele vai agredi-la, seja com ofensas ou com agressões físicas mesmo, espancamento, e a ponta do iceberg, que é o que dá mídia, que é o que sai na imprensa, é o feminicídio. Mas até chegar no feminicídio, muitas outras agressões já aconteceram. E depois sim. disso, depois do espancamento, das agressões, ele normalmente se arrepende e pede perdão, e presenteia, e faz um jantar especial, e aí aquela mulher acredita que ele vai mudar. Por isso que o relacionamento abusivo ele é tão cheio de altos e baixos, tão inconstante. Para alguns relacionamentos, esses ciclos demoram em um mês, dois. Para alguns, demoram anos. Vem um ciclo num ano, passa um ano, vem outro ciclo. E aí a mulher fica em dúvida se ela está vivendo mesmo um relacionamento abusivo. Mas se a agressão não é normal, agressão, nenhum tipo de agressão é normal. Então ela precisa estar atenta, porque muitas vezes é muito sutil, né? Ela precisa estar atenta e procurar ajuda, ajuda E psicológica. começa normalmente gradativamente, né? E começa Sim, gradativamente, não é? Tem começa vezes com que com pequenos, né? Pequenos, vamos dizer, pequenas violências entre aspas, mas não deixa de ser um empurrão, né? Uma dúvida, palavra. Tem vezes que as palavras doem mais do que um tapa, muito, não é verdade? Concorda? Então, se é verdade. algo muito, assim, não tem realmente não tem condição mesmo, né? Como denunciar essa violência cometida contra a mulher? Quais são as maneiras, né, para essas mulheres recorrerem? A primeira coisa que eu posso indicar é procurar a delegacia de polícia, né? Porque é o meio mais rápido dela conseguir a ajuda. A não ser que a agressão esteja acontecendo naquele momento, seja um caso urgente, aí ela deve ligar no 190 da Polícia Militar. Mas caso não seja um caso de flagrante delito, que ela procure a delegacia. Aqui em Lavras, a gente conta com uma delegacia especializada de atendimento à mulher, e ela funciona num prédio totalmente separado da delegacia regional, num ambiente acolhedor. O exame de corpo de delito é feito lá na delegacia mesmo, porque embaixo tem sala de médico. Então, no ambiente, a sala é de ginecologista e de pediatra. Então, tem um ambiente totalmente preparado para o atendimento dessa mulher e diferenciado para que seja o mais acolhedor possível para não revitimizá-la, né? Ela não pode ser vítima novamente do sistema de justiça. Além disso, Fernando, se ela quiser fazer uma denúncia, inclusive de forma anônima, ela pode discar 180. A Polícia Civil de Minas Gerais também conta com o boletim de ocorrência de forma virtual, ou seja, ela pode fazer o BO na delegacia virtual. Ela digita lá no Google, vai vir delegacia virtual, e aí o site é muito autoexplicativo, ela pode registrar a ameaça, as agressões e o descumprimento de medida protetiva. Tá? E a gente conta também com o aplicativo MG Mulher. Esse aplicativo também é muito autoexplicativo. Ele informa para a mulher os direitos que ela tem, quais são os órgãos da rede de proteção, e ele ensina a mulher a fazer uma rede de proteção própria, com amigas, parentes, vizinhas, que ela pode marcar com essas pessoas alguns sinais de que ela está precisando de ajuda. Eu dou um exemplo, minha vizinha, vou colocar uma toalha amarela na janela. Se você vê essa toalha amarela, você sabe que eu estou sendo agredida.
E aí, nessa toada, a gente também tem a campanha Sinal Vermelho, né? Foi uma campanha, ainda está acontecendo, de nível nacional. Ela foi iniciada pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e tem apoio de todos os magistrados do Brasil. E veio nesse momento de pandemia para mostrar para a mulher que ela realmente não está sozinha, que é possível, mesmo num momento que ela está convivendo mais com o agressor, que as tensões estão mais elevadas, né, por questões de saúde, por questões econômicas que se agravaram, mas mesmo assim ela consegue pedir ajuda. Então ela faz um X de caneta ou de batom, esmalte, um X vermelho na mão, e ela pode ir a uma farmácia. Todas as grandes redes de farmácia receberam treinamentos em relação a isso. Então, ela mostra esse X na mão, o atendente da farmácia vai anotar o nome dela, o endereço, o telefone e vai discar o 190 para buscar ajuda imediata para essa mulher, né? Aqui em Lavras, outras empresas quiseram aderir à campanha, então mais locais as mulheres podem contar com essa ajuda, contar com esse socorro e ter certeza de que realmente ela pode romper com o ciclo da violência e sair dessa situação mesmo nesses tempos de pandemia. A delegacia, Fernando, continua funcionando normalmente, tá? Ela continua abrindo normalmente. Talvez nos 2 ou 3 primeiros dias ali da pandemia, as coisas ficaram meio com os horários diferenciados, mas desde de abril, que já está funcionando normalmente, então os atendimentos estão sendo feitos da mesma forma. E uma Essa coisa que eu gosto de campanha, colocar... pode desculpa, falar. essa campanha, na realidade, né, doutora, ela veio muito a calhar, né? Acho que no momento, porque é o seguinte, eu estava lendo, algumas reportagens, que é o seguinte, a violência ela aumentou muito consideravelmente, né, depois desse confinamento, né, por causa da pandemia e tal. Só que tem que os boletins de ocorrência não aumentaram tanto. Por quê? Porque as mulheres estão impossibilitadas de sair da sua casa. Por quê? Porque o agressor está dentro da casa dela e está próximo dela, certo? Então, elas estão, assim, realmente fechadas, né? Elas estão. Então, assim, elas não estão tendo a liberdade que elas poderiam aproveitar momentos de ir no trabalho, de almoço, alguma coisa. Então, o que acontece? Então, essa campanha é muito interessante porque ela pode, a priori, né, fazer a marca escondido, né, e pedir para que o marido acompanhe que ela está passando mal e chegando lá na farmácia e mostra. Então, quer dizer, realmente foi uma campanha, eu acredito que foi uma campanha muito inteligente e pelo momento até mesmo, né, que é esse momento tão agravante que a gente está vivendo. Né? Verdade. Inclusive, até queria te adiantar, né, a você e aos nossos seguidores, convidados que estão nos prestigiando, né, que, aliás, nós já agradecemos, né, de antemão, né, muito obrigado pela audiência, né, e nós teremos uma apresentação de ilustres mulheres, sabe, de Lavras e da região, né, que vão estar apoiando essa campanha. Não, nós vamos até, durante a programação, a gente vai soltar, né, a gente vai liberar as imagens dessas grandes Muito legal. mulheres, entendeu? Bacana. Parabéns para elas. Obrigada. Obrigada. Exato, A causa é nossa, realmente, é de todos nós, né? De toda a sociedade. exatamente. E isso que você falou é uma verdade, Fernando. As mulheres já tinham dificuldade de denunciar antes da pandemia, né? Antes desse confinamento. Agora, as dificuldades são maiores ainda. E aumentaram os números de feminicídios, né? Que é o crime que não dá para esconder, né? É o crime que aparece mesmo na mídia. Esse a gente viu que aumentou. O número de denúncias no 180 também aumentaram. E eu acredito que agora a gente vai ter uma estabilização, ou melhor, um reflexo maior do que acontece das ocorrências, dos boletins de ocorrência, justamente porque, além da campanha Sinal Vermelho, as mulheres podem fazer o BO virtual, elas não precisam mais sair de casa para fazer o BO, né? Sim, Então, sim. o governo de Minas Gerais editou a resolução na semana passada, então, a partir da semana passada, que esse BO virtual já está disponível. Uma coisa muito recente. Então, acho que agora nós vamos ter uma ideia um pouco melhor do real impacto do coronavírus na violência doméstica. Com certeza. Então, Legal. são dois mecanismos recentes que irão, com certeza, ajudar muito a essas mulheres.
né? Então, realmente, porque o nosso, né, a nossa missão, né, doutora, não é mesmo, doutora Ana Paula? Realmente é isso. Nós viemos para isso, para informar, né? Nós viemos aqui para, né, deixar bem claro que é necessário, se você sofre alguma violência, denuncie mesmo, né? Não deixa isso ficar, né, te martirizando, né, te deixando você uma pessoa, né, triste, amarga, porque na realidade, né, nós viemos todos para ser felizes, né? E ser feliz basta a gente ter paz, não é verdade? Então, acho que é esse, né, isso que é muito importante. Por isso que eu falo, a paz, principalmente, né, na família. A família é a base para tudo, né? Não é verdade? Bom, mas, doutora, eu agradeço muito, né? Muito a sua presença, foi muito, sim, foi um prazer enorme, muito gratificante, os esclarecimentos foram, assim, ideais, importantes, tá? Eu agradeço muito, tá? Foi uma honra recebê-la, né? Espero poder contar até nos próximos programas, né? Se Deus quiser, né? Até com outros assuntos, é óbvio, né? Porque a sua presença foi fundamental. Tá? Eu agradeço muito e gostaria que você deixasse sua mensagem para essas mulheres. Eu que agradeço essa oportunidade, para mim uma honra. Servir é uma dádiva, né? Eu tenho o lema viver para servir, é uma dádiva e pode contar comigo sempre. A mensagem que eu gostaria de deixar para essas mulheres é que elas são fortes sim, elas conseguem sim sair dessa situação de violência, elas precisam, né, tirar essa força de dentro de si e serem autoras, protagonistas da própria história, né? Porque só assim elas vão conseguir romper com esse ciclo de violência. Elas não estão sozinhas. O processo de desligamento do relacionamento abusivo não é um processo fácil. Para alguns demoram mais, para outros é mais célere. Mas se ela não der o primeiro passo, se ela não buscar ajuda, ela nunca vai conseguir sair. Então, que ela tenha forças e busque realmente a ajuda para sair desse relacionamento que tanto a faz infeliz, que tanto a adoece emocionalmente. Sim. Aliás, precisamos, se Deus quiser, sermos felizes, não é mesmo? Concorda, né? Muito obrigado, viu? Né? Eu que agradeço, Fernando. Um abraço, viu? Muito obrigada. Outro, querida. Parabéns, tá? Obrigada. Obrigado. Para você também. Sucesso. Como demonstração de apoio a essa campanha Sinal Vermelho, tive a honra de poder contar com a presença de ilustres mulheres, sinalizando o seu repúdio à violência doméstica. Espero que tenha gostado. Lembrando que temos muitas novidades vindo por aí. Agradeço imensamente a sua audiência e o apoio e a parceria da equipe do jornal Lavras 24 Horas. Espero vocês na próxima semana. Se você gostou, curta e compartilhe com seus amigos. Conto com vocês, hein?